Pessoal, tudo bem? Ou coisa difícil é pegar uma teoria, uma ideia europeia e tentar contextualizar para o cenário político e econômico brasileiro. Muitas pessoas até hoje tentam realizar isso e não conseguem, por isso ficam na análise superficial e tentando dessa forma trazer percepções e conclusões europeias ou norte-americanas para a realidade brasileira, acabam falando de forma descontextualizada e suas ideias não têm a devida funcionalidade, pelo simples fato de não conseguir fazer essa transposição entre ideias, teoria e prática e realidade específica de uma outra localidade. E assim a gente começa a perceber que algumas teorias europeias, entre elas as alemãs, elas trazem uma ideia de que o sujeito ele é um coitado, o sujeito ele é uma vítima do próprio sistema capitalista. Mas com isso a gente não pode também deixar de citar as veementes críticas que são importantes para a própria organização que o capitalismo depende para que se coloque ainda como um sistema econômico vindouro. Mas a gente não pode observar dessa forma que os sujeitos não têm as suas responsabilidades para modificarem as suas próprias vidas e assim levarem o desenvolvimento para as suas famílias, para o seu país, para o seu estado e para a sua cidade. Ao contrário disso, eles têm que entenderem das suas responsabilidades na produção dessa riqueza e no próprio consumo consciente a respeito daquilo que ele pode comprar de acordo com aquilo que ele ganha ou de acordo com aquilo que ele tem para receber de forma futura. Mas quando a gente não tem um planejamento específico educacional de base, quando as escolas elas não possibilitam a compreensão da importância desse cidadão para a própria economia nacional, a gente fica enxugando o gelo, porque a gente desconsidera mais uma vez esse papel decisivo do sujeito e acaba culpabilizando o próprio sistema pela sua ineficácia e com isso a gente tenta atribuir a responsabilidade unicamente para o Estado. Mas a gente não pode deixar de conciliar essas visões onde o sujeito tem sua responsabilidade produtiva, consumir de acordo com a sua própria condição, de acordo com a sua própria potência e o Estado possibilitar a própria concepção dessa consciência e também dispor meios para que ele possa ofertar um serviço, um produto que tenha valor agregado, que não seja ofertado apenas o óbvio, mas que seja ofertado um óbvio com valor agregado, aquilo que pode ser competitivo, não só a nível de cidade, mas a nível nacional e até mesmo a nível internacional. Essa falha é que faz com que a gente acabe exportando muito mais matéria-prima, insumos, do que ideias, tecnologias ou valor agregado, algo que mexa com o próprio desejo das pessoas por aí mundo afora, o que colocaria o Brasil como uma grande potência, assim como é os Estados Unidos, como é o Canadá e outras potências, mas sem tentar dizer que é identicamente, porque o Brasil tem as suas especificações, as suas responsabilidades também social, mas o Estado não pode carregar os cidadãos no colo. O grande problema é esse, é preciso uma organização que dê a própria atenção devida para os cidadãos por meio de uma educação que tenha em sua grade curricular, em seu currículo, a própria concepção e entendimento a respeito da economia, de como se dá a economia, estimulando nas crianças o empreendedorismo. Outro fator que a gente não dá a devida importância, os meios de comunicação ainda tratam o empreendedor como se fossem coitadinhos, sendo que são essas pessoas que pagam mais impostos, são essas pessoas que aumentam a renda de uma família, são essas pessoas que ainda fazem com que o Estado possa ter algum tipo de força econômica para intervir da forma mais simplória no social. Imagine se isso fosse ampliado ao ponto de todas as pessoas estarem muito mais voltadas para uma produção criativa, para uma condição inovadora e assim ofertasse para o mercado algo que pudesse ter a sua saída, uma demanda específica. Consequentemente, isso geraria muito mais recurso, muito mais renda para a nação. E é essa percepção que nós precisamos organizar. Quando a gente observa algum tipo de comentário de um canal de TV, principalmente das localidades mais afastadas do eixo sul e sudeste, a gente percebe que é encarado o empreendedor
como alguém que apenas foi obrigado a empreender, sendo que existem várias formas de empreender. Existe o que foi obrigado a empreender, existe aqueles que não se sentiriam realizados trabalhando para o outro, existe aqueles que buscam desenvolver a sua própria ideia criativa, existem aqueles que têm um sonho de mudar o mundo, e a gente não pode, por falta de consciência, por falta até mesmo de esclarecimento sobre essas questões, analisar todos os empreendedores como aqueles coitados que tentam empreender para sobreviver. Muitos sim, mas a grande maioria não. A grande maioria não se sentem realizados. E é essa questão, essa falta de entendimento de economia, de papel social, de contextualização devida à realidade econômica brasileira, que faz com que os empreendedores estejam insatisfeitos. Fazem com que os empreendedores não acreditem em suas ideias e que o Brasil assim não cresça, continue reproduzindo e onerando ainda mais o Estado por meio de exigências que jamais poderão ser realizadas, porque o dinheiro não é apenas uma cédula ou um valor simbólico que pode ser emitido por uma casa de moeda, mas o dinheiro, ao contrário disso, ele tem que ter a sua justificativa por meio da produção presente, tanto de serviço como industrial, e também do próprio recurso futuro que esse país promete desenvolver para que assim ele possa ser muito mais atrativo para o capital internacional. Mas as pessoas vivem numa realidade da década de 70, 60 ainda, que tenta achar uma alternativa como se o Brasil fosse se resolver de uma forma muito solitária, como uma ilha isolada que, a partir das intervenções de casa, a partir das intervenções internas aqui, nada mais fosse afetado e nada mais dependesse das próprias relações internacionais, o que é impossível de acontecer, porque mesmo os países que estão hoje sob a égide da ditadura militar, eles não estão totalmente fora do sistema capitalista, é algo impossível de acontecer. Então nós precisamos estimular e não ver as pessoas, o cidadão, o jovem, o universitário, o recém-formado, como um coitadinho que vai ter que empreender. Ao contrário, nós precisamos estimular a comunicação dessas pessoas, o espírito de liderança, a inteligência emocional e a dinâmica para que eles possam compreender a importância de se reinvestir aquilo que é adquirido, para que dessa forma a nação possa evoluir e assim possa gerar-se emprego, renda, e uma desoneração do Estado significaria um maior investimento e não ao contrário disso. É o que nós precisamos agora emergencialmente pensar, é empreendedorismo, espírito de liderança, comunicação, inteligência emocional e responsabilidade como cidadão. São esses os pilares. O resto é apenas ideologia ultrapassada, que busca atingir uma realidade que infelizmente já não pode mais ser aplicada devido às transformações econômicas, políticas e de lideranças realmente políticas que o nosso país já se encontra, regido não por uma lei interna, mas por uma interconexão de países que assim formam uma globalização. Mas isso não significaria também, pelo amor de Deus, aceitar tudo calado, mas um diálogo, uma alternativa concreta para que a mudança pudesse acontecer. Fica aqui a minha dica, fica a minha interpretação. Espero que a gente trate o empreendedorismo como uma solução e não como uma vitimização. Até mais.